O assunto agora é tecnologia e direito. Eu vou conversar com o advogado e professor de Direito Digital, Rafael Chaia. Muito bom dia, Rafael. Bom dia a todos. O nosso assunto é a tecnologia blockchain e ela pode aí ser utilizada em contratos inteligentes. Vamos começar do princípio mesmo, né? O que é um blockchain? Bem, a blockchain é uma tecnologia que foi desenvolvida há alguns anos diante de um cenário de crise imobiliária nos Estados Unidos para criar um sistema de pagamento descentralizado. Tanto que quem nasceu junto com a blockchain foi o famoso Bitcoin. Então, originalmente, a blockchain ela nasceu para criar esse sistema de pagamento descentralizado. Só que a tecnologia da blockchain é a tecnologia de um protocolo de confiança. Ela tem muito mais aplicações. Então, hoje, dentro da blockchain, você consegue, por exemplo, autenticar operações financeiras, você consegue fazer contratos inteligentes, você consegue criar tokens não fungíveis. O que ela basicamente faz é pegar os nossos dados, que possuem 3 características fundamentais. Eles podem ser copiados, alterados ou transferidos. E ela elimina 2 dessas características, ou seja, eles não podem ser nem alterados e nem copiados. Somente transferidos. Somente transferidos. Pensa como se fosse o dinheiro no seu banco. Você não tem como transformar R$100 em 200. E você não tem como gastar R$100 2 vezes. Certo. Então a blockchain ela faz basicamente isso. O dado, quando transferido, ele vai criar uma assinatura digital que faz referência ao bloco de dados original. E a partir daí você consegue ter um sistema de verificação aberto, um ledger distribuído, que permite que você autentique a origem desse documento ou desse bloco, garantindo assim a sua autenticidade. E isso é utilizado mais em que situações hoje? Hoje ele é muito comumente utilizado em criptomoedas. Então a gente sempre ouve falar, né, do Bitcoin, do Ethereum, que são moedas baseadas dentro de redes da blockchain. Mas tem outras aplicações várias. A gente tem visto, por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários, desde a aprovação da Lei 14.478, discutindo, por exemplo, a tokenização imobiliária, que é a ação de você transformar um bem num token não fungível, num NFT. Para isso, você precisa utilizar a rede da blockchain para você poder garantir a autenticidade daquele bloco. Pode ser utilizado muito também na questão dos contratos inteligentes, que é uma nova forma de você elaborar contratos, que a gente pode conversar com mais detalhes daqui a pouquinho, inclusive. Não, vamos falar já então. O que é esse contrato inteligente? O contrato inteligente, ao contrário dos contratos que a gente conhece tradicionalmente, que são redigidos, o contrato inteligente ele é programado dentro da blockchain. Então ele permite, ao invés de você ter que precisar descumpriram uma cláusula do meu contrato. O que você tem que fazer? Vou procurar um advogado, vou ter que executar a cláusula do contrato de descumprimento. Não, o contrato inteligente, ele já vai permitir uma autoexecutoriedade. Você realizou uma determinada ação, uma contra-ação vai ser realizada na hora. É como se você denunciasse ali mesmo que não foi cumprido. Vou dar um exemplo super simples. Tem uma editora de livros didáticos em Londres que percebeu que um livro que ela vendia para as escolas era revendido até 7 vezes. E a editora pegava e pensava assim... Como plágio, né? Não, era revendido entre as mães, assim. Meu filho passou de ano, eu vou vender para você o livro. Só que assim, quanto que a editora ganhava em cada revenda? 0. Ela não participava das revendas. O que ela fez? Ela tokenizou os livros, ela colocou um smart contract no arquivo dos livros digitais... E para cada revenda, ela programou o seguinte: para cada revenda que for realizada, uma porcentagem do valor vai vir para minha conta. E aí a editora começou a fazer o quê? Ao invés de proibir a revenda, começou a estimular a revenda. Porque para cada revenda agora, como tem um smart contract por trás do produto, ela passa a receber um valor automaticamente. É o mundo se reinventando, né? Com certeza. Todas as relações contratuais, relações de compra e venda... E até mesmo contratos de licenciamento podem ser repensados a partir da ótica dos smart contracts. E até onde isso aí, Chaia, tem influência, por exemplo, da inteligência artificial, que é hoje a grande discussão, né? A inteligência artificial ela pode ajudar a programar esses smart contracts, mas a influência, para ser sincero, é pouca. São tecnologias bem distintas. Agora, é interessante a pergunta, porque
A partir da inteligência artificial, por exemplo, eu posso elaborar pelo menos as bases de um smart contract. Por que eu falo isso? Porque, como nós falamos, o smart contract ele é programado, ele não é redigido. E aí, advogados que estão ouvindo a gente agora, eles podem estar pensando, por exemplo, mas então como é que eu vou trabalhar com esses smart contracts? Sozinho você não vai trabalhar, você vai ter que ter alguém que programe junto com você. E aí a inteligência artificial, bem alimentada pode ajudar a suprir essa lacuna. Olha que interessante. Na verdade, a gente vê aí que está abrindo um outro leque de possibilidades, né? Agora, esse blockchain, ele é comercializado ou ele é, por exemplo, de domínio público, como, vou pegar um exemplo aqui simples, o Java, que a gente baixa no computador hoje. Como que funciona isso? A rede da blockchain, ela é aberta para qualquer participante. Você mesmo, a qualquer momento, pode, a partir de uma blockchain, criar uma criptomoeda. Eu posso criar uma criptomoeda do nada ou eu posso escolher uma rede da blockchain para programar um smart contract. Não existe ali um domínio que necessite um pagamento, por assim dizer. Só que existem algumas questões que precisam ser observadas para garantir a segurança e o sucesso da programação. Por exemplo, quando a gente fala de criptomoedas, nós temos hoje criptomoedas tradicionais, que têm valor de mercado, como acontece com o Bitcoin, como acontece com o Ethereum, como acontece com a Solana, etc. Mas nós temos aquelas chamadas meme coins, que são moedas assim que aparecem todos os dias, que têm um valor baixíssimo de mercado, muitas vezes viram um meme na internet, ganham alguma atração, mas logo desaparecem. Tudo vai depender muito do projeto. Por trás da blockchain, por trás dessa criptomoeda, existe uma finalidade. Toda blockchain tem uma função. Vamos pegar, por exemplo, a blockchain do Ethereum. A blockchain do Ethereum não é só para criar a criptomoeda Ethereum. A blockchain do Ethereum hoje ela é utilizada para autenticar todas as operações realizadas por cartões Visa e Mastercard. Então, se você tem, por exemplo, hoje um cartão da Visa, um cartão da Mastercard, você fez uma compra com esses cartões, quem vai autenticar essa operação financeira vão ser aqueles que trabalham com a Proof of Work por trás da Proof of Work ou Proof of Value, se não me falha a memória, dentro das blockchains, que são aqueles chamados mineradores. Certo. Eles é que vão resolver operações matemáticas dentro da rede para fazer essa validação. E por que eu estou contando toda essa história? Porque se por trás de cada blockchain você tem uma finalidade, você precisa enxergar essa finalidade para poder enxergar a segurança daquela rede ou não. Sim. Se a blockchain não tem uma finalidade clara, se não tem um white paper claro, se não tem um objeto claro... Ela não vai atender, né? Ela não vai atender. Ela pode significar, inclusive, um golpe que a gente chama de rug pull, que é a puxada de tapete. Você entra, coloca seu dinheiro e o responsável pega esse dinheiro e desaparece em seguida. E aí, então, para os advogados, que é o nosso público aqui, que estão pensando em fazer esses contratos inteligentes com toda essa segurança da blockchain, qual é o caminho para eles percorrerem? Bem, existem cursos que podem ajudar você, existem palestras, oficinas que podem introduzir você dentro dessa questão. Para você entender, por exemplo, qual que é a diferença de um Proof of Work e um Proof of Stake, que são ali as ações dentro da blockchain para validação dessas operações. Para você entender os diferentes tipos de tokenização que nós temos hoje, a tokenização de bens, a tokenização imobiliária, a tokenização de ativos. Para compreender também a própria extensão da lei, a 14.478, estudar a tecnologia da blockchain é fundamental. Eu, por exemplo, fui atrás de uma pós-graduação só sobre esse tema. Uma das minhas áreas de especialização é em direito de criptoativos e blockchain. E aí você pensa, poxa, mas é muito técnico. Mas quando a gente começa a lidar com esse tipo de tecnologia, pelo menos o básico do conhecimento técnico você tem que ter. Você já tem muito Bitcoin? Desculpa a pergunta aí. Olha só, gente. Por incrível que pareça, eu não tenho Bitcoins. Mas é isso, né? Você tá no outro lado da história, Sim, né? Eu já brinquei com criptomoedas uma época porque eu queria aprender o funcionamento. Certo. E aí eu realmente negociei algumas, mas porque hoje... quem comprou Bitcoin lá atrás hoje se deu bem, né? Sim, com certeza. Mas, atenção, a gente tá numa fase de queda agora porque alguns players grandes estão derramando Bitcoin no mercado. A gente chegou a pegar ali 69 mil, 70 mil dólares por Bitcoin. A última cotação que eu vi estava em torno de 52 mil. Já começou uma queda. Já que é uma queda boa. E aí o pessoal que conhece sabe que agora é um bom momento para adquirir, porque vai subir de novo.
Mas para entender tudo isso, a gente vai fazer uma oficina amanhã pelo LITEC, que é o Laboratório de Inovação da OAB-MS, para falar um pouco sobre isso, para falar sobre blockchain, contratos inteligentes. Vai ser amanhã lá na OAB, dia 11 de abril. 11 de abril? Não, 11 de julho. Nossa, eu tô com a cabeça em abril, né? Abril de 2025, tá passando talvez? tão rápido o ano, né? Vai ser dia 11 de julho, às 19 horas. Amanhã é 10. Então é depois de amanhã? Isso, depois de amanhã. Tá. Depois de amanhã. Tô com os dados aqui para não falar nada errado. Então vamos lá. 11 de julho, às 19 horas. Vai ser lá no auditório da Escola Superior da Advocacia. Fica lá no fundo da OAB. Tá. E a gente vai falar sobre a Lei 14.478, que é o marco legal das criptomoedas. Vamos falar um pouquinho sobre implicações jurídicas e regulatórias, porque existem novos regulamentos agora com relação à blockchain. Isso é importante porque, como nós falamos, a blockchain ela nasceu para ser um sistema descentralizado. Então, ela nunca teve assim uma regulação direta que recaísse sobre a tecnologia. Tanto que esse é um aspecto que a gente precisa discutir da lei. Mas aí é uma regulamentação no Brasil. Sim, é uma regulamentação no Brasil. Porque já existe uma, vamos dizer assim, uma regra internacional, né? Sim, existem algumas normativas com relação, por exemplo, à responsabilidade das chamadas corretoras, né? Como as corretoras devem agir com a compra e venda de criptomoedas. E a 14.478, que é a lei aqui no Brasil, não foge muito disso. O pessoal chama de marco legal das criptomoedas, mas na verdade seria mais um marco legal das corretoras. Porque o que essa lei faz é estabelecer as responsabilidades das corretoras, estabelecer o órgão regulador, que acabou sendo o Banco Central, e quem cuida da parte de tokenização é a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, e definiu 2 novos crimes ali no Código Penal, relacionados, por exemplo, a pirâmides financeiras envolvendo blockchain. A própria criptomoeda ainda é um pouco difícil de ser regulamentada, porque, como nós falamos, ela é completamente descentralizada. E você tem diferentes tipos de carteira que você pode utilizar. Se a sua carteira está dentro de uma corretora, a corretora tem controle sobre as suas moedas e o Banco Central vai saber o que você tem ou não. Agora, se você usa, por exemplo, uma hard wallet, que é uma carteira de hardware, que é muito semelhante a um token ou um pendrive, aí já fica exponencialmente mais difícil saber o que você tem de criptomoedas ou não. Mas, no caso de crimes, por meio de blockchain, você faz o rastreamento de tudo o que ocorreu ali. Você até faz o rastreio da blockchain, mas o problema é você descobrir o dono. Porque as informações do titular podem ser ocultadas. Você até consegue ver toda a movimentação, todo o fluxo da criptomoeda. Certo. Mas fica difícil você identificar o dono da carteira e a localização da carteira. Por isso que, infelizmente, a blockchain ela ainda é utilizada, por exemplo, para lavagem de dinheiro. Ah, isso significa então que criptomoedas são criminosas? Não, não são criminosas. São uma ferramenta que, infelizmente, é mal utilizada por algumas pessoas. E como se proteger disso? Bem, aí está um grande desafio. Porque a identificação hoje dos donos das carteiras, como eu falei, é muito difícil. As corretoras elas podem trabalhar em parceria hoje para poder identificar os donos de carteiras que estejam dentro de corretoras. Agora, você identificar os donos das carteiras de hardware ou de software já é exponencialmente mais difícil. Esse é um desafio para o futuro, que hoje a gente muito dificilmente vai conseguir dar uma resposta. Olha só, eu estou conversando aqui com o advogado, professor de Direito Digital, Rafael Chaia, que vai ministrar aí uma oficina depois de amanhã, 7 da noite, na Escola Superior de Advocacia da OAB. E quem quer participar, Chaia, faz como? Vamos pegar aqui a nossa colinha para não falar besteira. Vamos lá, por favor. Gente, entrem no perfil do LITEC, o LITEC_OABMS, tá? Ou entre em contato também com a coordenadora do LITEC, doutora Daiane Lupoli, que nos fez o convite. As inscrições podem ser feitas pelo site eventos.esms.oab.org.br. Lembrando, ESA, Escola Superior de Advocacia. Muito bacana os profissionais estarem se aperfeiçoando e conhecendo esse avanço que tem, porque não dá para você ficar parado no tempo, né, Chaia? Aqui eu tenho que, inclusive, estender meus cumprimentos à doutora Daiane pela iniciativa, porque são várias oficinas que estão sendo realizadas, todas relacionadas à tecnologia e direito.
A gente está passando por um processo de transformação digital muito profundo. E rápido. E rápido. Não tem como a gente ignorar isso. Quando a gente vê o potencial, por exemplo, de contratos inteligentes para eliminar intermediários e automatizar relações, as pessoas ficam pensando, nossa, mas no futuro vai ser assim? Não, não é no futuro, já está acontecendo. E tem gente que ainda fica na dúvida se, por exemplo, precisa de algo físico para ter garantia. Exato. E às vezes a garantia maior hoje está no virtual, né? Sim, a blockchain hoje ela é tão importante, as pessoas falam assim, mas eu nunca mexi com blockchain. É como nós falamos, se você tem um cartão Visa ou Mastercard, você já mexeu com blockchain. Porque a sua operação... Só não sabe disso. Só não sabe. O CNJ hoje, para manter os dados armazenados nos seus servidores, os armazena por meio de blockchain. Nas eleições municipais de 2020, se não me falha a memória, nós testamos no Brasil 4 urnas à base de blockchain. 4 urnas, ou seja, a tecnologia blockchain, em razão desse protocolo de confiança que ela representa, ela consegue resolver muitos problemas que nós temos hoje, eliminando aí dores de cabeça que poderiam ser causadas por uma cópia não autorizada, por uma invasão, por uma pirataria, por exemplo. Então a tokenização ela traz elementos que permitem isso. E a gente tem que conseguir dominar essa tecnologia. Para a gente finalizar aqui, Chaya, quais são assim as principais dúvidas que você acha que vai tirar hoje lá? Deixa aí a pulga atrás da orelha para as pessoas irem. As pessoas vão querer saber, por exemplo, onde eu posso usar um contrato inteligente, até onde eu posso fazer uma tokenização, o que eu posso transformar em um token para poder negociar pela blockchain. A tokenização é uma das coisas que eu mais gosto. O pessoal não consegue imaginar a extensão do potencial que essa ferramenta tem. Nós já temos no Brasil, por exemplo, um apartamento que foi tokenizado. Um apartamento? O que isso significa? Para eu comprar o apartamento, eu já não preciso mais fazer aquele pagamento, aquela transferência em dinheiro, aí pegar a escritura, leva no cartório, transfere o imóvel. Tokenizei, eu criei um token dentro da blockchain. Tá. Eu comprei o token, o apartamento é meu. Simples assim. Você fez a compra, você transferiu o token da carteira do dono para sua carteira. Já era. É seu. Existe um condomínio nas Ilhas Vanuatu, chamado Satoshi Island, para quem quiser pesquisar. É um condomínio de luxo composto por várias casas. Cada casa custa de 80 mil a 100 mil Ethereum. Você comprou o token, a casa é sua. Isso em alguns segundos. É a questão só de você escolher, né? Em qualquer lugar do mundo. Você perde mais tempo escolhendo do que fazendo a transação. Então as pessoas vão perguntar isso. Quais são as vantagens da tokenização, extensão da tokenização, onde eu posso usar um contrato inteligente. Isso é muito mais rico do que somente as criptomoedas. As criptomoedas, elas são a pontinha do iceberg. Nossa, a gente vai ver tanta coisa nova e curiosa daqui para frente para o nosso, né? Porque às vezes, na nossa profissão, às vezes eu não mexo com isso, mas no meu dia a dia eu vou estar mexer, né, com isso. É incrível Com certeza. Essa revolução tecnológica que nós estamos presenciando. Vai ser bem legal, com certeza. E aí é aquilo que nós falamos. Praticidade e segurança. Você não vai mais ter aquelas dores de cabeça, aquelas burocracias que muitas vezes travam a aquisição de algo por você. Sensacional. Chaya, eu só te agradeço mais uma vez por ter vindo aqui, compartilhado esse seu conhecimento. Eu que agradeço, com a gente aqui. Fica o convite aí para os advogados, né? Que queiram aí conhecer um pouco mais sobre contratos inteligentes e o uso de blockchains. Estaremos à disposição, gente. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço.